Jesus, Maria, José, queridos irmãos e irmãs, esse terceiro domingo de agosto, a Igreja no Brasil celebra de maneira especial a vocação à vida religiosa consagrada, ou seja, o convite que Deus faz intimamente a tantos homens e tantas mulheres para que possam entregar totalmente a sua vida a serviço do reino por meio de um carisma e de uma espiritualidade própria da congregação na qual essas pessoas fazem parte. E é fundamental compreender três pilares da vida religiosa consagrada. Primeiro, o voto de obediência. O segundo, o voto de castidade. E o terceiro, o voto de pobreza. Todos esses três viés necessários na vida religiosa consagrada são motivados a partir da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo para servir de maneira íntima a Igreja e o mundo. Quando se fala de vida religiosa consagrada, se fala de maneira especial de abertura ao Espírito Santo de Deus, que em cada época suscita em tantos homens e mulheres essa possibilidade de viver a vocação cristã. Os santos fundadores, de maneira especial, são essas pessoas que estavam sensíveis ao clamor do Divino Espírito Santo para dar respostas concretas à realidade local ou mundial, poderíamos assim dizer, na qual a sua ordem ou a congregação nasceu. Fruto do amor, do afeto e de carinho de Deus para com a humanidade. Mas sabemos que os consagrados e as consagradas advêm de uma família, de uma realidade histórica distinta e é convidado de maneira especial a se dispor a viver com tantas outras pessoas que também são distintas e que trazem consigo as suas cargas familiares. E um dos pontos que talvez possa prejudicar a experiência da vida religiosa consagrada é justamente a vida fraterna em comum. A capacidade de doar a sua autonomia para viver com aquelas pessoas que você não escolheu, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, colocou para que você pudesse cuidar. E é um convite a cada um de nós, de maneira especial os consagrados e consagradas, perceber a vida fraterna em comum como algo e que é, de fato, fundamental e que mantém a identidade da vida religiosa consagrada. E que pode gerar tantos conflitos e dificuldades de convivência, mas se a gente compreende que a partir de estar com outro, eu sou movido e movida a alimentar um projeto comum, certamente, meus irmãos e minhas irmãs, a gente compreende e dá um salto de qualidade na nossa vivência, sobretudo na nossa fraternidade. E o Papa Francisco vai justamente dizer, para viver junto é necessário esse dispor-se a fazer com que o outro faça parte da sua festa, que é a sua própria vida. E ele vai dizer, onde há o consagrado, há alegria, porque a vida religiosa consagrada é portadora, de fato, desta alegria. Portanto, você, querido jovem, que está se questionando sobre a sua vocação, não tenha medo de dizer sim ao Senhor e de fazer parte de uma ordem religiosa, de uma congregação religiosa, para assim viver a sua vocação cristã, a sua vocação específica. Por outro lado, a gente quer louvar e agradecer a Deus pela vida religiosa inserida nos meios populares, a vida religiosa consagrada, contemplativa, que também tem o seu valor oracional, de convergência, para perceber que essas duas realidades estão intimamente ligadas ao coração de Deus, consequentemente ao seu desejo. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, o documento Vita Consagrata vai nos dizer assim: a vida consagrada, profundamente arraigada nos exemplos e ensinamentos de Cristo, o Senhor, é um dom de Deus para a sua Igreja, por meio do Espírito Santo, através da profissão dos conselhos evangélicos, os traços característicos de Jesus: pobreza, castidade e obediência. Os consagrados e as consagradas adquirem uma típica e permanente visibilidade no meio do mundo e o olhar dos fiéis é atraído para aquele mistério do reino de Deus que já atua na história, mas aguarda a sua plena realização nos céus. Para perceber que a vida religiosa consagrada traz dentro de si esse mistério de visualizar o reino de Deus, a construção do reino de Deus, que começa aqui, mas ainda não, é necessário vislumbrar a eternidade, mas eu tenho que começar de maneira especial, me dispondo e vivendo a minha vocação aqui na terra. Agradeço a Deus pelo dom da vida de você, meu irmão, minha irmã consagrado, consagrada, que você viva com alegria a sua vocação e tenha certeza
de que Deus vai dar o instrumental necessário para você viver bem a sua vocação. Jesus, Maria, José.